Quando você tem um data table, e esse data table tem mais de 3, 4 mil registros, ele vai ter uma lentidão, ele vai demorar alguns segundos para ele poder carregar os dados. Então, você vai ficar esperando ali, né? Geralmente, assim, você já sente a diferença a partir de 500 registros. Aí ele demora alguns segundos e depois ele mostra os dados. Por que isso acontece? Porque ele espera carregar toda a consulta para depois criar o data table e montar o data table. É bom demais o data table? É, claro. Porque aqui, por exemplo, eu posso buscar de forma muito rápida, tá? Depois que ele montou essa tabela, pode ter 10 mil registros, que você digitou aqui, ele responde. Então é muito bom. Mas você tem essa demanda, né? Você faz ele carregar tudo de uma vez, o que não é muito legal. Como que nós podemos trabalhar? Com paginação. Aí, nesse caso, nós não utilizaremos o data table. Nós vamos utilizar a paginação para que ele possa mostrar essas informações. Como que eu trabalho com isso? Eu acho que aqui no site, ó, em produtos, eu não paginei, né? Não teve necessidade. Então já vai ser um exemplo aqui novo para vocês, pelo menos para quem nunca viu paginação, vai ver um passo a passo de como que funciona. Você vai abrir o listar dos clientes. Eu acho que já é o meu que está aberto aqui, ó, só vou confirmar. Listar dos clientes, isso. Se você vê necessidade de depois colocar essa paginação em outra página, tranquilo. Eu prefiro 1000 vezes usar o data table, ele é muito melhor. Porém, tem esse problema quando há milhares de registros. Por isso que quando tem a possibilidade, igual aqui, ó, se eu for nas contas a pagar, a possibilidade de fazer uma busca por filtro, por data, é ideal. Porque aí você busca até quando você quiser e aí você consegue determinar a quantidade de registros que ele vai trazer. Mas como que eu faço isso por cliente? Não dá, né? Por cliente eu quero a lista toda mesmo e quero buscar algum cliente dentro daquela determinada lista. Então, neste caso, nós temos que fazer ou manter o data table com delay, né, com demora para carregar, ou fazer o que é mais correto, que é a paginação manual, tá? É mais trabalhoso? É mais trabalhoso, mas me dá um retorno aí, um resultado melhor. Então não vai existir esse ID tabela, porque esse ID tabela é o que faz a minha paginação aqui, o meu data table funcionar, tá vendo? Sem ele, é isso, ó. Ele vai listar tudo aqui, né? Mas só que eu não posso deixar listar tudo, porque se eu deixo listar tudo, como que eu vou buscar isso depois, né? Vai estar o mesmo problema, ele vai dar a mesma demora, e é justamente para não dar demora que nós estamos fazendo essa reestruturação. Como que funciona? Eu vou abrir aqui em um dos projetos que eu tenho. Eu tinha criado paginação no portal. Vou abrir aqui, ó. Então vamos lá. Aqui a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é colocar uma variável de busca, porque agora vai ser necessário, tá? Nós vamos ter que ter um buscador. Então antes até de colocar esse buscador, nós vamos precisar de abrir a página de clientes. E aqui em cima, eu vou pedir para vocês, antes do listar, colocar uma linha, tá? Com 8 de um lado e 4 do outro, que é o que eu fiz aqui, ó, 8, 3 e 1. Aqui dentro nós não vamos ter listar cursos, vai ser listar clientes. Pronto, o nome da função. E o que eu tenho aqui? Eu vou atualizar para vocês poderem ver. O que eu tenho aqui é isso aqui, ó. Não deu certo, hein? Será que eu coloquei na página certa? Sim, clientes.php, do delivery interativo. Aí não, né? Deixa eu tirar aqui e desfazer. Pronto. Isso aqui não tem nada a ver com o que nós precisamos. É aqui, ó, clientes.php. E aí pode pegar da minha página também essa instrução. Ali é só para nós podermos montar aqui em cima, antes do listar, uma área de busca, porque eu não tenho mais o data table. Então a primeira coisa que eu tenho que ter é uma área aqui de busca, tá? Então eu vou deixar a minha desse jeito aqui, ó, bem simplesinha, mas atende bem. Então aqui continua o botão de novo cliente e aqui ficam essas informações. Poderia até fazer assim, ó. Por que não usar então o botão de novo cliente desse lado? Eu tiro essa informação aqui, jogo aqui, ó, tiro essa div e jogo ele aqui dentro. Pronto, vamos ver como é que vai ficar. Então ficaria ali o novo cliente, ó, e aqui fica a opção de consulta, de busca. Não ficou bom a questão de imagem por conta desse estilo aqui, ó, então vou tirar isso, que é no primeiro. Vamos ver se agora fica adequado. Pronto, melhorou, né? Então tá aí o novo cliente e aqui a opção para nós podermos fazer a consulta. Então vamos lá, vamos mudar esse placeholder aqui, ó, porque ele está como nome do aluno, né? Aqui seria interessante colocar assim, ó, buscar por CPF, nome ou telefone, que seriam
as 3 opções que nós teríamos para poder buscar esse cliente, tá? Que seria, então, por nome, telefone ou CPF. Qualquer um deles que nós colocarmos aqui, nós vamos dar a opção dele gerar o filtro. O que acontece ali? Quando eu clicar no botão ou quando... eu não fiz quando eu digitar, não. Então, tranquilo. Eu fiz só quando eu clicar no botão, ele vai chamar o listar clientes, tá? Aí nós vamos aqui tratar da seguinte forma. Para ele poder chamar o listar clientes, eu vou ter que pegar daqui, ó, do exemplo onde eu estava, que é no portal, em alunos. Provavelmente aqui embaixo eu criei essa função, que é o listar cursos. Vou copiar ela. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Não, na hora que ele inicia, ele já chama o listar cursos. Então, isso também vai ter que ser inserido lá. Aqui vai ter um script que vai chamar o listar clientes na hora que ele iniciar. Então, vou ter que colocar aqui o método também de inicialização, porque nós não temos ele, que é este aqui, ó. Pronto, que é o documento.read. E aqui, então, o documento.read, assim que ele iniciou, ele chama o listar clientes. Repara que aqui tem uma variável chamada página, que daqui a pouco eu vou falar o porquê, né, dessa variável, como que funciona essa variável, e ele vai recuperar um valor de um elemento chamado página. Então, toda página que eu tiver, ele vai passar, né, aquele valor para ela aqui, para que ele possa recuperar. Por quê? Na paginação, pode estar na página, no nosso DataTables eu fiz para que ficasse assim. Então, se ele estiver na página 5 e editar, ele tem que permanecer nela após ele executar a listagem. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. E aqui ele traz para mim a busca, né, que é o campo que estiver nesse campo de busca aqui em cima, ó, quem é o campo busca? Tá aqui, ó, o ID dele, ó, tá como buscar, né? Então ele traz essa informação que tiver no campo buscar, e aí ele vai simplesmente pegar essa informação que tiver no campo buscar e jogar na variável busca, para poder passar para o listar todas as vezes que eu quiser listar uma informação. E além dele, ele passa também a página. Só que eu não busquei esse elemento de página, vou ter que achar ele aqui, ó, porque ele vai ser necessário para que nós possamos trabalhar. Então, além do campo, aqui, ó, ele está logo aqui, ó, então ele está lá também, que é o ID página. Então, beleza, ele está aqui, ó, porque eu que não vi ele. Foi importante eu ter passado por ele para poder saber isso. Então, quando tiver na página, eu vou até ter que deixar ele visível por enquanto, para vocês poderem entender, tá? Quando tiver na página 2, 3, é esse campo quem vai receber essa página. Mas nós já vamos chegar lá. Aí, na hora que tiver aqui, eu vou conseguir mostrar para vocês por enquanto. Vai ficar um pouco feio aqui, ó, porque ele vai estar mostrando abaixo. Então, por enquanto, nós nem temos paginação. Daqui a pouco eu oculto ele. No listar, voltando para o listar, então eu vou chegar aqui onde eu estava no início, que é no listar que eu estava fazendo. Eu vou ter que recuperar a busca. Então, aqui eu insiro ela, ó, a busca, pronto, que é o valor que eu digitei naquele input, tá? Ele traz para mim ele com os operadores já aqui de aproximação, e ele verifica o seguinte: se tiver alguma página que foi mandada para cá, que foi passada, né, na verdade, se não tiver, se ela for igual a vazio, estamos na página 0. Ok? E aqui, então, ele vai começar a minha paginação ou a minha consulta de listagem pela página 0. Então, aqui vai ser passada essa informação para que ele saiba se tem ou não. Por enquanto, não tem. Nós estamos na página 0 mesmo. Só vamos ter que depois alimentar aquele valor ali. Então, quando ele começar a listar, né, ele vai pegar o valor dessa página que tiver, na primeira vai ser a 0, e vai criar uma variável limite, fazendo com que ele multiplique esse número da página, esse valor, pela quantidade de itens a ser exibidos por página. Mas eu tenho essa quantidade de itens? Não. Quantos itens nós queremos, né, que seja exibido por página na paginação? Posso colocar em uma variável, tá? Não tenho aqui, mas posso colocar em uma variável aqui do meu config. Deixa eu ver se cabe aqui, ó. Cabe, né? Até do lado aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui itens paginação. Vai ser mais uma variável aqui antes de nós finalizarmos. Vem aqui no config e vamos criar ela aqui, ó. Itens paginação. Aí, toda vez que tiver uma paginação, né, que você quiser colocar em outras, por enquanto só temos nela, ele vai colocar essa quantidade de itens ali. Que pode ser 10 por página, 15, 20. É você quem vai determinar quantos você quer. Então, vou chamar de itens paginação. Vou colocar page, itens page. E vai ser um inteiro mesmo. Vou clicar em guardar. E vamos fazer o seguinte. Lá no conexão, quando eu for colocar aqui, ó, o itens page, eu vou colocar ele recebendo 12. Tá? Vamos colocar aqui. Não, vamos deixar com 10. Itens page e aqui itens page.
E aqui então, itens page recebe um total de 10 quando for a primeira inserção dele. Então vamos lá, lembrando que se aqui, ó, se você não quiser, pode colocar a quantidade de item direto, tá? 10, 15, 20, é porque de fato eu vou utilizar essa variável itens página aqui, ó, para poder armazenar aquele total de valores ali, né? Deixar a coisa um pouco mais dinâmica conforme nós viemos trabalhando. Então eu vou pegar aqui a telazinha de configurações, cadê ela aqui, ó, configurações, e nela eu vou adicionar mais esse campo. Aqui, ó, tem 3, cidade, eu vou colocar 3 também. Manter agendamento dias vai ser 3. E aí me sobra mais um outro aqui para nós podermos trabalhar com o itens paginação. Quantos itens eu quero, né, por paginação. Itens underline page. Aqui é a mesma coisa no ID. E aqui, posso tirar isso. Pronto. Tá feito aí, ó, itens paginação. Vou lá no editar config para me poder salvar então essa informação. E aqui o itens page, eu passo o valor para a tabela lá. Se não quiser criar a variável, como eu disse, faz manualmente ali que não vai ter problema nenhum. Então aqui eu pego esse último e coloco o itens page. Pronto, vamos ver se vai dar certo. Vem aqui, ó, e coloca o total que você quer ali, né? Eu vou deixar 10. Depois nós mudamos para poder ver, tá? Mas por enquanto aqui eu vou deixar 10. Vou clicar em salvar dados. Ixi, ele trocou para 6 porque eu fiz a rolagem aqui, ó, 10. E clico em salvar dados, pronto. E aí aqui nós vamos ter então o total lá de 10. Maravilha. Voltando para os clientes, ele vai então entender que esse valor que eu estou passando aqui na hora de fazer a listagem, deixa eu fechar isso, é um total de 10. Então são 10 itens por página. Na primeira ele mostra aqui, né, o limite começando do primeiro, o limite é para iniciar a lista, tá? Então ele começa do 0. Mas depois quando a página for 1, aí ele já começa de 1 vezes 10, que é o total de itens. No caso, na segunda página vai a partir de depois do 10º item. E assim por diante. É só para poder definir qual é o início dessa paginação. Tendo feito isso, vou voltar para a base que eu estou pegando aqui o meu modelo, né? E eu tenho que colocar isso aqui, ó, where, nome, like, busca, CPF, like, busca, né? E tudo mais ali. Então é um pouquinho diferente do que nós temos, mas mantém quase a mesma estrutura. Então ele não traz tudo, como está aqui, ó. Ele não traz todos os clientes. Ele tem um where, onde o nome vai ser semelhante ao que eu busquei, ou o telefone, porque nós não temos o e-mail, mas se tivesse poderia ser também, e o CPF, tá? Então eu tenho essas formas de consulta nele aqui, ó, que são os operadores like, né, de aproximação. Se eu não passei nada, ele busca todas. Se eu passei, ele filtra com base no que eu passei. O resto é igual, eu só preciso aqui de fazer mais uma verificação abaixo para totalizar os registros. Então tem aqui uma query, que é essa aqui, ó, que faz a totalização de registro para me dar a quantidade de número de páginas. Como que é feito isso? Vamos voltar aqui, ó. Então, depois que ele termina, vamos colocar ela aqui, ó. Ele vai selecionar essa tabela, tá? E selecionando essa tabela, eu tenho que colocar a mesma consulta que eu fiz aqui em cima, ó, essa mesma query. Que é esse mesmo where. Ah, mas se é a mesma, por que não usar ela? Não posso, porque aqui em cima, inclusive eu esqueci de fazer, eu tenho que colocar vou pegar aqui, eu tenho que colocar o limite, porque senão ele não pagina. Faltou isso aqui, ó. Faltou isso aqui, ó. Que é, depois de ordenar, eu tenho o limite. Pronto. Porque senão ele não vai estar colocando a separação, né, por página. Então aqui, ó, depois do 10 que eu falo que ele vai colocar um limite começando do 0, essa é a primeira página, depois vai ser 11 e assim por diante, e mostrar o total de itens, que são 10. Olha aqui a importância daquela variável que nós fizemos lá, né? Ele vai sempre entender que a paginação vai funcionar de acordo com o total que tiver ali. Aqui é a mesma consulta que está lá, só que sem aquele final ali, tá? E aqui é só para ele saber quantos itens ele tem que puxar. Então vamos supor que deu 60 itens, são 10 por página, 6 páginas. Se deu 61, por isso o seio aqui, ó, ele joga esse 1 para a próxima página. Então ele não arredonda, tá? Isso é para ele pegar
na verdade é para ele arredondar para cima. Então se foi 61, não serão 6 páginas, e sim 7. A 7ª página terá somente um registro. Então, por enquanto é isso. Vamos ver se ele está dando algum erro, se está tendo algum problema aqui. Acredito que não. Tranquilo, né? Só que também não está paginando nada, porque ainda nós não solicitamos essa paginação. Percebam que aqui, ó, ele vai estar mostrando 3, 6, 10 registros. Os outros ele já não está, porque eu falei que o total que ele listaria seriam 10 por página. Então vamos lá. A paginação ela já está acontecendo aqui, ó. Só que ele não tem ainda o paginador para nós podermos fazer, né, a passagem aqui de páginas. E como que vai funcionar isso? Eu vou descer um pouquinho mais aqui no modelo que eu estou pegando. E aqui abaixo eu tenho aqui o item que tem a paginação. Então ele tem um HR, né, e depois ele tem essa div com o meu paginador. Ó. E dentro dessa div nós temos toda a estrutura da paginação. Eu vou pegar ela aqui. Ele está antes do else, então tem todo o E com HTML. E tem um HR aqui depois da tabela. Então eu vou logo depois dele. Vamos ver se a mesma estrutura que eu tenho ali eu tenho cá, né? Então aqui, ó, eu tenho o HTML, não tenho o HR, tá vendo? E não tem o fechamento também. Então depois do HTML e depois do small, depois do fechamento da tabela, aí tem o small, aí tem um HR. Então depois disso que eu vou pegar aqui, ó, até antes do else. Então vamos lá. Aqui tem o fechamento da tabela, tem o small. Então é aqui que eu vou colar aquela estrutura, exatamente aqui, ó. Pronto. Perfeito. Que estrutura é essa, né? Aqui eu não abri. Não, eu não posso fechar o HTML. Deixa eu ver aqui. Não posso, né? Eu fechei ele. Ali eu não fecho o HTML. O HTML é fechado abaixo um pouquinho. Pronto. Beleza. Aqui não é listar cursos, tá? Nós temos aqui, quando for clicado nele, o listar clientes. E olha que legal. Quando eu clicar nesse primeiro botão, que é um Preval, eu vou mostrar para vocês já ele passa uma página, que é 0. Porque aqui eu falei que essa função receberia um parâmetro, e esse parâmetro seria a página, tá vendo? Então, quando eu clicar no botão da esquerda, que é o de voltar tudo, ele vai para a primeira. Da mesma forma, quando eu clicar no botão que é o último, que vai para o Next, ele vai para a última página, que é o último registro, que está nessa variável aqui. Deixa eu ver se eu já consigo, por enquanto, visualizar o paginador aqui embaixo, ó, porque aí fica mais fácil explicar para vocês. Pronto, ó. Esse é o botão que vai para a página 0, então quando eu clicar nele ele chama o listar e vai para o 0, já está nela, ó, que é o primeiro item. Aqui ele vai colocar o número de páginas, então ele faz uma contagem de acordo com o número de páginas que eu tenho, aquilo que eu falei. Como eu tenho acho que 12 ou 13, não sei quantos, vamos aqui em clientes para ver. Ele cria 2, né? Porque é aquilo, ele vai dividir, são 13. Então ele cria o primeiro com 10 e a segunda página recebe 3. Ele faz já a divisão para mim. Eu cliquei no 2, não foi, né? Aqui tá 0 ainda, ó. Então ele já colocou o valor lá para mim, mas aqui, por enquanto, ele não está inserindo ainda. Talvez porque o nome da função esteja errada, né? Talvez não, está errado aqui, ó. Então ele não encontra listar cursos, ele encontra listar clientes. Vou ter que alterar em todas. E quando eu clicar nela, ele passa o número da página para mim, que é o contador I. Nesse caso, é a página de número 1, porque o contador começa do 0, então 0 é a primeira. Quando eu clicar aqui, ó, ele passa para mim, na verdade, quando eu clicar no 1, ele vai passar 0. Quando eu clicar no 2, ele passa 1. Ó, é isso mesmo. E o que aconteceu? Paginou. Então aqui ele já está mostrando outros 4 clientes. Engraçado, mas não eram 13? Ah, não, são 14 itens. 14 itens no total. Então tá certo. Né? 10 no primeiro e 4 no segundo. Olha que legal. Aqui 0, ele mostra a primeira página. 1, ele mostra a segunda. E assim por diante. Quando eu clicar nesse, ele vai para o último. Tá? E aí continua no 1 mesmo ali. Então é porque eu não tenho uma quantidade muito grande para paginar. Quer fazer uma quantidade maior? Olha que bacana. Vem aqui em configurações. Claro que isso é só para teste. Né? Vem aqui, coloca 3 itens. 3 itens, ó. Salvar dados. 3 itens. Na hora que eu vier aqui em clientes, ele mostra 3 por página. Aí eu já tenho um número maior de páginas aqui para poder trabalhar. Olha que bacana. E a estrutura que eu fiz faz com que ele coloque 2 antes e 2 depois, para não ficar muito grande aqui, tá? E quem faz isso é um contador que eu coloco aqui, ó, onde ele vai sempre trazer 2 páginas antes e 2 depois.
Então toda essa estrutura você pode utilizar em qualquer projeto para você poder paginar o que você precisar. Aqui eu vou colocar um total de 10 mesmo. Vou manter aqui um total de 10 que acho que foi suficiente, né? Agora é só testar a busca ali, que vai funcionar também, beleza. Vamos aqui em clientes. Então ele já mostrou, ó. Vamos supor que eu queira buscar o Hugo Freitas. Ó, Hugo, só que eu quero colocar isso aqui um pouco mais dinâmico, tá vendo? Aí vamos fazer uma outra busca aqui, deixa eu apagar para ele listar tudo. Vamos fazer uma busca por CPF, que é esse aqui, ó. Então ele também vai ter que trazer, ó. Só que se você quiser fazer que ele busque na hora que você digite, é só chamar a função aqui também. Na próxima aula eu faço, que o Data Tables é assim, então nós vamos colocar parecido com ele. Vamos tirar esse campo aqui, ó, porque ele já não precisa ficar mais visível, né? Foi só para me poder explicar ali que ele recuperaria o número da página, tá? E eu nem vi aonde de fato eu passei esse valor para ele. Deixa eu olhar aqui onde que eu passo o valor para ele. Ah, não, tá certo. É quando eu chamo a função, é a função quem repassa esse valor. Aqui, ó. Em clientes, abaixo, eu chamei a função e passei o número. Aí depois ela repassa para aquele campo o número da página. Então é isso mesmo. E aí depois, através desse repasse, quando eu solicito listar de novo, ele passa para o listar novamente. Então aqui, o que eu falei agora é a questão de busca, né? Para ela ficar um pouco mais genérica que dinâmica, você pode fazer o seguinte, ó, todas as vezes que você digitar, ele dá o onClick, né? Então aqui na verdade é um onKeyApp, que é o que faz ele trazer as informações, ó, onKeyApp. E aqui então ele chama o listar clientes, né? Poderia ser no botão ou poderia ser assim, do jeito que você preferir aí. Eu vou atualizar e vamos fazer assim, ó. Na hora que eu começar a digitar, tá vendo? Ele já traz, ó. Teste AGD. Ó. Aí fica mais semelhante ao que nós temos mesmo dentro do Data Tables, tá? Ele consegue trazer um pouquinho mais rápido aqui quando você começar a buscar. A vantagem de utilizar isso que eu estou mostrando é que nós não temos o delay com o carregamento. Ele carrega 10, depois mais 10 e assim por diante. Então, dá tempo de você já começar a utilizar e visualizar os dados assim que ele entra na tela. O que é o mais correto quando você tem uma quantidade muito grande, tá, de informações. Então, aqui tem a opção do contrato. Não teve problema nenhum, então ele vai mostrar todas as informações aí relacionadas, né, ao cliente e tudo que você buscou ali. E aqui tudo continua funcionando normal. Vamos ver uma outra condição que eu falei, é o seguinte, se eu estiver na página 2 e aqui eu colocar alguma edição, ó, coloquei uma edição, ele tem que preservar nela. Vamos clicar aqui em salvar, ó. Ah, ele não preservou, hein? Por que ele não preservou? Porque quando eu terminei de salvar, eu não chamei o listar. Eu teria que chamar o listar para ele listar com a página. Se você olhar aqui, o que acontece? Ele não vai preservar mesmo, porque quando você termina de inserir os dados, nós teríamos que chamar, vou voltar aqui, ó, teria que chamar esta função, que é a função de listar clientes, e passar o número da página para ele. Porque se eu não passo o número da página, ele não consegue, né, manter nela. Tá? Então ele voltaria para a primeira porque ele volta para zero. Como eu não tenho aquele método de inserir aqui, eu teria que colocar esse método aqui para poder chamar essa função. Eu não posso ir lá no Ajax, porque várias outras páginas não possuem essa função de listar clientes. Então tem que ter esse cuidado aí. É somente nessa. Então se você quiser fazer com que ele preserve nela após a alteração, você tem que fazer o seguinte. Eu venho aqui, ó, no JS, pego aqui, ó, no meu Ajax essa função que faz a inserção, que é esse form, coloco esse form aqui e aqui eu mexo. Eu não poderia de jeito nenhum fazer lá, tá? Então aqui, ó, na hora que ele terminar de solicitar aqui tudo, eu listo o cliente e passo a página para ele. Vamos ver se vai dar certo, ó. Então, em vez de chamar o listar, eu chamo o listar clientes e passo a página. Mas quem é a página? A página é esse valor que está aqui, ó. Na verdade, eu nem preciso de passar ela, né? Porque ele já pega ela automático para mim. Deixa eu ver se eu estou certo mesmo. Então, eu só vou chamar o listar clientes. Vou salvar e vamos atualizar aqui, ó. Deixa eu atualizar ele. Vim aqui para a segunda e vou alterar um outro registro, ó.
Quando eu clicar em salvar, não passou, hein? Então ele voltou como 1. Não, então tem que passar ela mesmo, porque se ele vier aqui sem, ele não vai conseguir encontrar. Então tá certo, eu tenho que passar esse valor. Para me passar esse valor, eu pego ele antes aqui, ó. Eu pego ele antes, var página, e essa var página recebe o valor que estiver lá. E aí aqui eu passo a página. Vamos de novo, atualiza, clica aqui, ó, no 2, vamos preencher mais um outro registro aqui, salvar, ó, permaneceu, tá vendo? Por quê? Porque ele entendeu, né, que eu mantive aquela página. Então basta fazer isso, se você julgar necessário permanecer nela. A mesma coisa teria que ser feito aqui, ó, com o excluir, tá? Porque é o editar e o excluir quem vai determinar essa condição. Na próxima aula eu faço no excluir também.